Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 15 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis do capítulo 47 ao capítulo 50, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Então, Jacó já chegou ao Egito, né? Já encontrou com o seu amado filho José. E é hora dele conhecer Faraó, é isso mesmo. Nós vamos ver que no finalzinho do capítulo 46, Jacó manda Judá na frente, né, obter informações de José, como eles deveriam chegar à terra de Gozém, que era a terra que José tinha separado para eles ficarem, porque eles tinham muito gado, muita criação, e era uma terra ideal para isso. E aí nós vamos ver que Israel, né, Jacó, ele vai dizer, olha, agora eu posso morrer, porque os meus olhos já reviram o meu filho. Ele não foi morto, ele não foi despedaçado, o meu filho está vivo. E aí nós vamos ver que no capítulo 47, o Jacó ele vai ter um encontro com o faraó. O faraó faz questão de conhecer quem é o pai de José, do seu governador, do seu homem de confiança, não é? E aí nós vamos ver que José foi ver Faraó, né? E disse, meu pai e os meus irmãos chegaram à terra de Canaã, trouxeram seus rebanhos, seu gado. José levou consigo 5 dos seus irmãos, apresentou a Faraó, e aí Faraó perguntou no que eles trabalhavam, né? Porque precisava da anuência do Faraó para que eles permanecessem na terra de Gozém, né? E tudo aconteceu como foi planejado por José. Então o Faraó disse a José, agora que seu pai e seus irmãos estão com você, escolha qualquer lugar em todo o Egito para que eles possam morar, dê o melhor da terra do Egito para eles, né? E aí, se você descobrir entre eles homens capazes, coloque-o para cuidar também dos meus rebanhos, né? Em seguida, José trouxe seu pai Jacó e o apresentou a Faraó. E Jacó, sabe o que ele fez? Ele abençoou os Faraó. Olha que lindo, não é? Nós podemos ver e aprendemos algo muito importante aqui com Jacó. Quem era mais importante ali, né? Se não o grande faraó. Mas Jacó tinha a bênção. Ele tinha a bênção herdada do seu pai, do seu avô. Ele sabia da sua identidade, que ele era um homem que portava no DNA dele a bênção de Deus, e ele fez questão de mostrar isso a Faraó. Olha como é importante que você saiba quem você é em Deus. A palavra diz que nós somos raça eleita, povo escolhido de Deus, propriedade peculiar. Então você é portador da luz, você é portador de bênção, e aonde você entrar, você tenha total ciência e total segurança da sua identidade em Deus. E aí nós vamos ver que Jacó abençoou a Faraó. E Faraó perguntou, quantos anos o senhor tem, né? E ele diz, são 130 árduos anos, né? Ou seja, Jacó diz a Faraó, né? São 130 anos de muita história, de muita experiência. Jacó também me ensina a me orgulhar da idade que eu tenho, né? Principalmente as mulheres, muitas delas, né, escondem a idade quando chega ali perto dos 40, 50, não quer mais revelar a idade. Para mim não, eu tenho orgulho da minha idade, porque ela representa quem eu sou, ela representa a minha história, e nós podemos ver esse princípio aqui estabelecido também por Jacó, né? E aí nós vamos ver que Jacó abençoa Faraó quando ele encontra e abençoa Faraó quando ele se despede. Olha que coisa extraordinária! Quando você entrar numa casa, abençoe aquela casa. Quando você sair daquela casa, abençoe aquela casa. Não é porque você tem a identidade de Deus, você tem a identidade da luz, você é portador da bênção instituída pelo Senhor Jesus, né? E Jacó sabia disso. E aí nós vamos ver que a administração de José durante o período de fome continua sendo relatada no capítulo 47, porque como ele disse para os seus irmãos, tinha passado 2 anos, ainda restavam 5 anos.
Passado algum tempo, você vai ver que o povo não tinha mais dinheiro para comprar alimento. E aí começou a se negociar o quê? Os animais, as terras, não é? E o patrimônio de Faraó cada vez crescia mais. E José cada vez era mais importante aos olhos do Faraó, né? E aí nós vamos ver, assim José comprou toda a terra do Egito para o Faraó. Tá no capítulo 47, versículo 20, quando o povo Quanto ao povo, José os tornou escravo de uma extremidade do Egito à outra. As únicas terras que ele não comprou foram as do sacerdote, né? E aí, o que José fez? Ele comprava as terras para Faraó, mas as pessoas continuavam, né, no usufruto da sua terra. E é bem interessante que José, passado lá, já terminando os anos de fome, José começou a incentivar todo esse povo, né, a plantar nas suas terras, mas eles não tinham mais dinheiro. Como eles iam comprar semente? José deu semente a todos eles. Olha que coisa linda, né? Então José disse ao povo: hoje eu comprei de vocês as suas terras para o Faraó. Em troca, fornecerei semente para cultivar os campos. Quando vocês os ceifares, 1/5 da colheita será para o Faraó. Fique com os outros 4/5 e usem como alimento para vocês, para os membros das suas famílias e para as suas crianças. E aí o povo ficou muito grato à estratégia que Deus deu a José, né? E aí, olha que o povo diz: o Senhor salvou a nossa vida, exclamaram. Permita-nos servir a Faraó com as terras, né? Então José mandou publicar um decreto que vale até hoje nas terras do Egito, segundo o qual 1/5 de toda a colheita pertencerá a Faraó, né? Enquanto isso, o povo de Israel se fortaleceu na região de Gozém, no Egito, ali adquiriram propriedade, tiveram muitos filhos, a sua população cresceu rapidamente. Jacó viveu mais 17 anos, porquanto viveu 147 anos, né? E quando estava próximo à sua morte, ele estava bastante doente, ele mandou chamar José com os seus filhos. No tempo em que José estava vivendo ali no Egito, ele casou-se e ele teve 2 filhos, que eram Manassés e Efraim. E aí ele traz os filhos para que o pai os abençoe, para que o pai os conheça, né? E aí ele diz assim: Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E ele disse: eu o tornarei fértil, multiplicarei os teus descendentes, né? Agora tomo para mim como meus próprios filhos seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito, antes da minha chegada, eles serão como os meus filhos. Eles terão herança na minha parte. Olha que coisa mais linda, que honra, não é? Para José, né? Como eles serão como Rúben e Simeão. Os filhos que você tiver depois deles serão seus, herdarão as propriedades dentro do território dos irmãos dele, né? Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava para Padã Arã, Raquel morreu, ou seja, sua mãe, na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Belém. Com grande tristeza, sepultei ela ali mesmo, no caminho de Efrata. Em seguida, Jacó olhou para os 2 rapazes e perguntou: quem são estes, né? Então você percebe que a idade já estava muito avançada, ele já estava esquecendo muito das coisas. Ele estava praticamente cego. José respondeu: são os meus filhos que Deus me deu aqui no Egito. E Jacó digo: traga para mais perto para que eu os abençoe. E os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, né? E aí ele diz assim, nunca imaginei que voltaria, meu filho, a ver o teu rosto, mas agora Deus permitiu ver também os teus filhos. E aí nós vamos ver que José vai colocar na ordem
o filho mais velho, era o primogênito, tinha a bênção principal, já falamos sobre isso, a bênção da primogenitura. E o segundo, né, na sua sequência. E nós vamos ver que na hora de abençoar, Jacó cruza os braços, trazendo a bênção do mais velho sobre o mais novo. E nós vamos ver que José tenta consertar e ele diz: não, meu filho, é assim. O mais novo será mais abençoado. Eu sei o que eu estou fazendo. Olha que extraordinário isso, não é? E aí ele diz: pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Isso está no versículo 14 do capítulo 48, né? E o povo de Israel usará os nomes quando pronunciarem uma bênção. Dirão: Deus os faça prosperar como Efraim e Manassés. Olha só que importância a bênção de Jacó sobre esses dois, né? E no capítulo 49, Deus vai chamar, Jacó vai chamar todos os seus filhos, porque ele vê que está muito perto da sua morte e ele quer abençoar os seus filhos. Olha que coisa importante, não é? Eu cresci num lar, quando eu ia dormir, eu pedia, né? Benção mãe, benção pai, né? Quando eu saía, eu também pedia, benção mãe, benção pai. Quando eu voltava, eu pedia de novo, benção mãe, benção pai. E nós fomos criados num lar assim, que quantas vezes nós saíamos, nós pedíamos a benção. E talvez para outras pessoas seria, nossa, para que tanta benção? Benção nunca é demais, não é? Então, nós cultivamos isso na nossa família, né? Os meus filhos, o Gabriel principalmente, que está em casa, ele tem esse costume, nós fazemos questão de preservar. Bênção mãe, bênção pai, principalmente, né? Na hora de dormir, na hora de sair, nós abençoamos os nossos filhos. E aí, aqui ele vai começar a dar essas bênçãos. Interessante que ele diz: eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Olha que extraordinário tem essa bênção de Jacó sobre os próximos anos dos seus filhos. E ele traz característica de cada um deles. Preste só atenção, não dá pra gente ler todos, né? Mas eu quero ressaltar alguns deles. Olha só, Rubens: você é o meu filho mais velho, a minha força. Você é o filho da minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância e o primeiro em poder. Olha só. Contudo, você é impetuoso como uma enchente. Olha como ele conhecia bem os filhos que ele tinha, não é? E aí nós vamos ver que ele fala de um pecado que Rubem cometeu, imperdoável contra o seu pai. Sabe qual é? Ele se deitou com uma das concubinas do seu pai. Pois deitou-se em minha cama e desonrou o meu leito conjugal. Ele traz essa citação. Tantos anos depois, ele conhecia quem eram os filhos dele. E aí ele vai falar de Simeão. E eu fico só fazendo uma pausa, eu fico pensando, né? Quantas vezes nós, pais e mães, queremos exaltar somente as partes boas dos nossos filhos? Jacó nos ensina a enxergarmos também os defeitos dos nossos filhos, as falhas, os pecados, né? Sermos autênticos para com eles. Muitas vezes, há muitas histórias de pai passando a mão na cabeça de filho, e isso é uma tragédia. Sejamos autênticos com os nossos filhos, né? Confrontando-os quando for necessário. E aí ele vai falar de Simeão e Levi, que eles eram iguais em tudo. Lembra do episódio da circuncisão lá daquele povo, daquele rapaz que desonrou Diná? Lembra disso? Quem foi a ideia? Quem atramou tudo e quem colocou em prática? Simeão e Levi. E olha o que Jacó fala a respeito deles: suas armas são instrumento de violência. Olha só, que eu jamais esteja presente em suas reuniões e nunca participe dos seus planos, pois a sua ira mataram homens. Olha só, Jacó estava com uma consciência
nítida, nítida. Ele não estava gaga, não. Ele tinha ciência de cada fala que ele dizia. E ele vai trazer Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Assé, Naphtali, José. Ele fala que José é uma árvore frutífera junto à fonte, né? Tudo a ver com José, foi isso que aconteceu com ele no Egito, né? E pôde proporcionar alimento a tantas pessoas, né? E aí ele fala que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é o príncipe entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo voraz, né? E aí ele fala no final, no versículo 28, essas são as 12 tribos de Israel. E foi isso que o seu pai disse ao se despedir dos seus filhos, deu a cada um deles a bênção que lhe era adequada, né? É muito interessante. E outra coisa que eu quero ressaltar é a bênção que ele traz sobre Judá. Ele fala assim: Judá, seus irmãos te louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço. Todos os seus parentes se curvarão na sua frente. Judá, meu filho, é um leão, leão novo, que acabou de comer sua presa. Como leão, ele se agacha e como leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo, o cetro não se afastará de Judá. Jesus, ele veio da linhagem, né, de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Olha quanto tempo anterior foi profetizado sobre a tribo de Judá. Não é extraordinário vermos esses detalhes da palavra de Deus? Pois é. Eu quero que você leia toda a palavra, não perdendo nenhum detalhe. E mais, peça ao Espírito Santo que te traga entendimento. E muito mais do que ele fala comigo, ele falará com você também. Com certeza ele te trará segredos espirituais contidos na palavra de Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.